Oi, oi, crianças, vamos lá para funções inorgânicas, tá? Vou procurar aqui uma melhor posição da câmera. Então, as funções químicas ou inorgânicas correspondem a um conjunto de substâncias que apresentam propriedades químicas semelhantes: ácido, base, sais e óxidos. Essas substâncias inorgânicas podem ser classificadas em 4 funções: ácido, bases, sais e óxidos. Assim, numa reação química, todos os ácidos, por exemplo, terão um comportamento semelhante. Então, vamos lá para os ácidos. Os ácidos diarrênicos são substâncias compostas que, em solução aquosa, liberam como único e exclusivo cátion hidroxônio, ou H+, como vocês estão vendo aí. Ele tanto pode ser H+, como H3O+, tá? E é lógico que existe uma ionização, onde essa ionização vocês percebem que é essa transferência de um H+ para, tá, formação do H3 ou mais. Então, o ácido aí, o HCl, é um ácido. H2SO4 é um ácido. O que é ácido? É toda substância que apresenta-se um hidrogênio no início, com ou não a presença do oxigênio. Ou seja, HCl é um hidrácido, o H2SO4 é um oxiácido. Ambos estão liberando um H+ para a água, por isso a formação de H3O+. Isso ocorre para, lógico, outros ácidos. O que são esses hidrogênios ionizáveis? São justamente aqueles que estão ligados a um oxigênio, no caso dos oxiácidos, onde ocorre a quebra, a liberação desse hidrogênio. Por que o oxigênio? Porque ele é o mais eletronegativo. Então, a quantidade de hidrogênios ligado ao oxigênio é que determina esse grau de ionização. Então, quando eu tenho H3PO3, somente 2 estão ligados ao oxigênio, só 2 são ionizáveis. Então, ele é um diácido. Embora a molécula seja H3PO3, visivelmente um triácido por causa da quantidade de hidrogênios, mas ele acaba sendo um diácido porque somente 2 são ionizáveis. Já para H3PO2, tá? Isso já é referenciado como somente um. Só um está ligado ao oxigênio. Então, sendo assim, a gente tem uma classificação. Hidrácidos, aqueles que não têm o quê? O oxigênio no final da molécula e os oxiácidos. Temos também a classificação quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, tá? Monoácidos, ó, vocês percebem que só tem um hidrogênio, sendo que H3PO2 é só vocês imaginarem, 3 menos 2 dá quanto? 1. Então, é somente um hidrogênio ionizável. Só um está ligado ao oxigênio. Cuidado com isso. Eles podem estar bem representativo ou de forma escondida. Ok? Diácidos, ó, H2CO4, H2, H2S2, H3PO3. Opa, essa relação aí já é o quê? Você já tem 3, é um triácido, tá? Não. Se ele tivesse H3PO4, seria um triácido, mas nesse caso aí não é um triácido. Então, cuidado. Aí são exceções, tá? Que somente com a formação da parte de uma fórmula estrutural que você percebe quais são os hidrogênios ionizáveis. Triácido, quando tem 3, ó, vocês percebem que todos os 3 exemplos apresentam 3 hidrogênios. Tá? E tetrácido, a presença de 4. H4P2O7. Cuidado com as exceções. Quanto ao grau de ionização, o que é o grau de ionização? Aquilo que vai determinar se um ácido é forte, fraco ou moderado. Ácidos fracos estão entre 5 a 0%. Qual é essa correlação? O número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas iniciais, ou seja, as totais. Ácidos fortes estão entre 50 e 100. Tá? Então, os hidrácidos fortes, exemplos específicos, HCl, HBr e HI, ou seja, ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodrídrico. Moderado, ácido fluorídrico, HF. Os demais todos são fracos. Isso correlacionado a hidrácidos, tá? Cuidado. Se você perceber, os ácidos fortes, todos eles são da família 7A. E o moderado
o HF também dá 7A. Os oxiácidos é uma relação entre o X e o Y, ou seja, a quantidade de oxigênio e hidrogênio. Para isso, você tem que subtrair oxigênio menos o hidrogênio. Se for igual a zero, se eu pegar um oxigênio menos um hidrogênio, dá zero, ele é fraco. Se ele der um valor 1, é moderado. E acima de 1, de 2 em diante, vocês têm os fortes. Ok? Isso é interessante, né? A nomenclatura, acabei de falar nomes, então como é que se procede isso? Temos uma nomenclatura para hidrácido e uma nomenclatura para oxiácido. O primeiro aí, a gente tem os hidrácidos. Qual é a regra? Ácido, o nome do elemento sem o sufixo, não, sem a vogal temática, com o sufixo hídrico. Então, toda vez que você tiver um hidrácido, você vai pegar ácido, o nome dele sem a última vogal, a vogal temática, e acrescenta esse sufixo, hídrico. Olha só, quando você tem um oxiácido, a regra é o seguinte: o nome do elemento, tira a vogal temática, acrescenta ouso ou ico. O ouso é quando for 1 ou 2 oxigênio, e ico acima de 3 em diante, você acrescenta o ico. Então, o nome de um oxiácido, olha só, H2SO4, como é o nome dele? Tá? Então, vamos lá, o nome de cada um deles. Ácido. Então, olha só essa correlação. O que esse pé é esse hipo? Esse pé é quando passa de uma quantidade de oxigênios. Por exemplo, 4 oxigênios. Pé. Quando um oxigênio, a gente pode colocar ele como hipo. Então, o pé e o hipo é uma identificação de mais forte e mais fraco, pode ser assim, na escala de nomenclatura. Sendo que eles são prefixos. Então, H3PO2, ácido hipofosforoso. Por que hipofosforoso? Porque ele é muito fraco. Você vê que a quantidade de oxigênio dele é 2. Eu poderia só colocar ácido fosforoso, estaria correto? Estaria. Beleza. Só que ele tem muito menos oxigênio que hidrogênios. Então, ele é hipo. HClO4 seria um ácido perclórico. Poderia ser só ácido clórico, sim. Porém, como ele tem mais de 3 oxigênios, eu posso colocar esse perclórico, sim. H2SO3, ácido sulfuroso. Por que ouso? Se eu tenho 3 oxigênios, porque ele é uma exceção à regra? Não, por causa da quantidade de hidrogênio ionizáveis. Então, existem esses problemas que acabam ocasionando, tá? Algumas, pode ser assim, ilógicas da nomenclatura. Esses orto, pé e meta, eles são bem relacionados a uma coisa chamada NOx, tá? Essa parte de NOx que a gente vai ver lá na frente, eu também expliquei na videoaula, tá? Eu facilitei essa forma para vocês. Então, deem uma olhadinha lá, que vai ser bem mais fácil para vocês entenderem. Mas a gente dá uma olhadinha aqui também. Então, se vocês perceberem, temos aí orto, meta e piro. Tá? A quantidade de água relacionada, você percebe que vai havendo uma queda, né? Desse inox correlacionado à água. Então, temos um ácido ortofosfórico, que retira essa água. O piro é usado para indicar a retirada da água de 2 moléculas do orto. Tá? Tem uma correlação. Então, olhem lá o vídeo, isso aqui tá? Ajuda, mas lá no vídeo está mais fácil de vocês entenderem. Características gerais dos ácidos: apresentam sabor azedo, desidrata a matéria orgânica, deixa incolor a solução alcoólica de fenolftaleína, tá? Lembrando que a fenolftaleína é um indicador. Então, temos tonassol, alaranjado de metila, brometimol. Eles, cada um tem uma cor diferenciada de identificação para acidez e basicidade. Neutraliza bases, formando sal e água. E conduz corrente elétrica, viu? Em solução aquosa.
Ácidos importantes, o H2SO4, olha só como o nome dele é bem simples, né? Ácido sulfúrico, tá? Ácidos presentes em bateria de automóveis. Tá aí algo para vocês, só passando rapidamente. Tá? É muito utilizado e ele apresenta uma densidade de 1,85 gramas por centímetros cúbicos, tá? Ele é muito ácido, gente. O ácido clorídrico, também chamado de ácido muriático, utilizado para limpezas, tá? E está presente no nosso estômago. Temos o ácido nítrico, que é muito utilizado para, pode ser assim, eliminar fungos em raízes e também em determinados animais, na pele deles. O ácido fosfórico, tá? É um acidulante também, usado em, pode ser assim, determinadas concentrações de fertilizantes. E também tá na produção de refrigerantes. Bases. De acordo com a Renio, bases ou hidróxidos é toda substância que é dissolvida em água dissocia formando OH-, ok? Então, é um exemplo de uma base. Você percebe que existe uma hidroxila no final, tá? O Na é da família 1A, então eu só tenho uma hidroxila. Quando eu vou para cálcio, ele dá 2A, então ele precisa de 2 hidroxilas para liberar esses 2 elétrons dele. O alumínio dá 3, então ele vai precisar de 3 hidroxilas. Então a gente tem uma monobase, uma dibase e uma tribase, ok? Então, de forma direta, a hidroxila pode estar ligada a metais por meio de ligações iônicas, formando substâncias sólidas e fixas. Tá? Algumas exceções, a gente tem a amônia, hidróxido de amônio, tá? É um ametal, tá? Por meio de uma ligação covalente em solução aquosa, ele também é volátil. É bem simples a nomenclatura das bases. Você tem a palavra hidróxido e o nome do elemento. Sendo que quando ele é da família 1A e 2A, a gente não precisa colocar a quantidade de hidroxilas. Quando ele já está em ligações com a família B, tá? A gente já tem que referenciar essa quantidade de hidroxila. Então tá aí, hidróxido de sódio, hidróxido de ferro 2, porque eu estou trabalhando 2 hidroxilas, hidróxido de ferro 3, 3 hidroxilas. Então, quanto à classificação de hidroxilas, a gente tem monobase, vocês estão vendo que só tem uma base. Dibase, quando eu tenho 2, tribase, quando eu tenho 3, tetrabase, quando eu tenho 4, e também temos a relação quanto ao grau de dissociação iônica. Quando é que eu tenho bases fortes? Quando ele estiver ligado à família 1A ou 2A, ou seja, grupo 1 ou grupo 2. Todos os outros ligados, hidroxila ligada a outros elementos da tabela periódica são fracas, tá? Quanto à solubilidade, todos aqueles que estão ligados, de novo, à família 1A, são solúveis. Hidróxido de sódio, soda cáustica, né? Então é extremamente solúvel. E o hidróxido de amônio, cuidado. A pouco solúvel, parcialmente solúvel, são os que estão ligados à família 2A, ou seja, o grupo 2. E todos os outros são praticamente insolúveis. Tá? Então é por isso que quando uma pessoa está com anemia sobre o ferro e toma hidróxido de ferro, você vê que a quantidade é pouquinha. Tá? Ah, eu tenho que comer bastante feijão. Não adianta comer bastante feijão. Por quê? Porque eles são praticamente insolúveis. Em alguns casos, insolúveis mesmo. Então, temos o KOH aí. É uma monobase, porque só tem uma hidroxila. É forte porque é da família 1A. É solúvel porque é da família 1A, o potássio. Já se eu tiver o AlOH3, o alumínio, da família 3A, ele vai ser o quê? Uma tribase, tem um 3 hidroxila. Ela é fraca porque não é da família 1A nem da 2A. E é insolúvel, praticamente insolúvel.
Apresento algumas características gerais. Tem sabor cáustico, ou seja, amargo, mas ninguém vai andar provando coisas amargas, né, para saber se é. Extrima matéria orgânica. Deixam vermelha a solução de fenolftaleína. Lembre que as outras, tá, podem apresentar cores diferenciadas. E lógico, neutralizado pelos ácidos, formam sal e água. Bases importantes: o hidróxido de sódio, como eu havia falado para vocês, a soda cáustica, que é utilizado como floculante, tá? E limpezas. É lógico que apresenta outras características: desentupir ralos, tal, sabões, detergentes chamados de agentes tensoativos, possui caráter básico. O hidróxido de cálcio, que é chamado de cal apagada, tá? Que serve para pinturas de paredes, ou seja, caiação de muros e paredes. A cal virgem é um óxido. Quando atua com a água, ele vai formar essa base, que é o, tá, hidróxido de cálcio, ou cal apagada. O hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésio, aquele que a gente toma quando está com o estômago ruim, tá? É um antiácido estomacal, forma um sal. Auxilia muito, tá, em pessoas com problemas de estômago. O hidróxido de alumínio, né, que é muito utilizado como fertilizantes, antiácido também, estomacal, lógico, né? Produção de resinas e assim vai. Sais. Vocês perceberam que eu falei que ácido de base dá origem aos sais, é isso aí. Então, só que ele libera íons diferentes de H+, e de OH-. Então, para isso acontecer, tem que ter uma ação de um ácido e uma base, para formar sal e água. Então, temos aí o HCl e o NOH, um ácido e uma base. O que é que acontece? Percebam que o H reage com o OH, formando água. E neutralizando, ou seja, formando esse sal. Porque o Cl vai reagir com o Na, formando um sal. Agora a parte de nomenclatura é um pouquinho complicada, porque a gente precisa saber quem originou. Ou seja, a gente precisa saber quem é um ácido. Nome do ano e nome de um cátion. Então, o que acontece aqui? O sufixo de ácido, ele tem o quê? Oso, hídrico e ico, né? Pois bem, ácido clorídrico, então, para a formação de um sal, vai ficar eto. Quando for oso, ele fica ato. E quando for ico, ele fica, tá? Ó, hídrico, eto, ico, ato e oso, ito. Então, eto, ito, ato. Geralmente eu falo isso, eto, ito, ato. E não como está aí organizado, mas tudo bem. Então, olha só, aí de cara eu tenho um ácido sulfúrico, então eu vou ter depois quem? Sulfato, ó, que é ácido sulfúrico, ico. Então, vai ficar sulfato de cálcio. Vocês percebem que vai formar água e eu vou juntar o quem? O cálcio e o sulfato. Então, eu vou ter sulfato de cálcio, que é o gesso. Sais neutros ou normais são obtidos da neutralização, né, de H+ ou H-. Então, eu tenho aí o ácido carbônico e o hidróxido de cálcio. Então, você vai ter quem? Carbonato de cálcio, tá? Assim vai ocorrer com vários outros. Sais ácidos e sais básicos são todos aqueles que apresentam um H+ ou um H- parcial, ou seja, vocês percebem que ao reagir os dois, o ácido dessa base, eu vou formar um sal. E aí tá aí, NaHCO3. Se tem um H no meio, é porque ele é um sal ácido. Se eu tiver um OH, é um sal básico. Ou seja, o hidrogênio sal. Quando eu tenho já a reação com a formação de neutralização, vocês percebem que é OH, então eu tenho um sal básico ou hidroxal. Um outro detalhe bem simples, gente, se vocês contarem a quantidade de hidrogênio e de oxigênio, vai ser diferente para ácido e igual para base. Então, contem o de cima. H2 com N, opa,
H2 com N, ó, rapidinho, H2 com OH, eu tenho quem aí? Eu tenho 3 hidrogênios para 1 oxigênio, não é isso? Então, eu tenho um ácido. Quando eu olho para cá, H e OH, eu vejo que eu tenho 2, tá? E OH vai sumir, um sai para cá, né? Tá aqui. Aí vai ficar só um OH. Com H vai ser a mesma quantidade, vai dar 2H e um O. Formação de uma base, né? Tem essa relaçãozinha meio maluca, né? De contagem. Sais importantes: bicarbonato de sódio, tá? Que é o chamado sorrisal, que serve para reduzir a azia, porque libera CO2. Ok? Outro sal importante é o carbonato de cálcio, que é aquele presente no mármore, tá? A partir de uma calcinação de um óxido, produção de cimento, argamassa. O nitrato de sódio, a salitre do Chile, tá? Que é usado em fertilizantes e explosivos. Opa, foi muito rápido, né? Fertilizantes e explosivos, nitrato de sódio. O cloreto de amônio, tá? Também utilizado na produção de galvanizações, fabricação de tecido, de pilhas, tá? E pode ser higroscópico, é utilizado na fabricação de bolachas. Óxidos, compostos binários que apresentam o oxigênio como o mais eletronegativo. A fórmula geral, um elemento qualquer da tabela periódica, a presença do oxigênio. Então, temos aí vários, dióxido de carbono, a água, tá? Dentre outros. Vamos para a nomenclatura. É muito simples a nomenclatura dos óxidos. Então, um prefixo que identifica a quantidade de oxigênio, tá? O óxido de nome do elemento. Bem simples, ó. Monóxido, porque só tem um oxigênio, de monocarbono. Mas se eu não quiser colocar o nome monocarbono, não tem problema. Você pode colocar só óxido de carbono. Não tem problema. O outro seria quem? Pentóxido de dinitrogênio. Por que pentóxido? Porque são 5 oxigênios. Por que dinitrogênio? Porque eu tenho 2 nitrogênios. Trióxido de disfósforo e monóxido de hidrogênio, ou a conhecida água. Então, monóxido, porque é um oxigênio, de hidrogênio, porque são 2 hidrogênios. Para os metais, a gente tem uma diferenciação. Está correlacionado ao NOx, ou seja, óxido de sódio, óxido de alumínio, óxido de ferro 2, tá? E óxido de ferro 3. Percebam que aqui não existe a quantidade. Por quê? Quando você correlaciona o nome a metais, você tem que identificar a quantidade. Quando você trabalha com os metais, você não precisa identificar essa quantidade. Então, é mais fácil com os metais. Os óxidos eles podem ser ácidos básicos, tá? Anfóteros, neutros, peróxidos. Por quê? Porque essa classificação está correlacionada à tabela periódica. Vocês estão vendo essa numeração que identifica as colunas. Então, os óxidos eles podem ser básicos, quando vocês estão correlacionando eles à família 1A ou 2A, grupo 1 e grupo 2. Os óxidos ácidos ou anidridos, tá? Aqueles do grupo 13, 14, 15, 16, 17. Os óxidos anfóteros, que podem ter as duas características, tá? E assim você tem algumas representações aí de óxidos e básicos. Temos os indiferentes ou neutros, são aqueles que não reagem com a água, né? São o monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e o monóxido de dinitrogênio. Temos os peróxidos, então todos aqueles que apresentam um NOx para referenciar mais 1 e menos 1. Então, quando ele estiver ligado ao grupo 1 e grupo 2. Temos os óxidos básicos metálicos, ou seja, aqueles que estão correlacionados à família 1A e 2A. Então, tá aí, formação de óxidos básicos, tá? E óxidos
correlacionado à família 2A. Os óxidos ácidos anidridos, aquilo que eu havia falado para vocês, que são da família 567A, tá? E temos aí, infelizmente, o gás carbônico relacionado ao efeito estufa, que é um processo natural. Porém, a gente vem lançando gás carbônico na atmosfera. E temos o SO3 e o NO2 e o NO3, que estão correlacionados à chuva ácida. Infelizmente, a chuva já é ácida, devido à formação de H2CO3. Porém, essa acidez é muito leve, mas quando você envolve o enxofre e o nitrogênio, aí as coisas mudam. Ok? Óxidos anfóteros são óxidos de caráter intermediário entre ácido e base. Tá? Quem são eles? Os metais da família B, ou seja, o zinco, tá? O chumbo e assim vai. Ou melhor, né? O chumbo, cadímio, prata. Óxidos neutros são aqueles que não reagem, tá, com a água, como eu havia falado para vocês. O CO, NO e, tá, eles não reagem devido à oxidação deles. Peróxidos, que apresentam NOx igual a -1, são exemplos já específicos, tá? Na2O2, vocês veem que todos eles são pares, ó, 2, 2, 2, só o Ca e o Mg que não são porque eles já são da família 2A, ok? Óxidos importantes, o óxido de zinco, usado na cremes dermatológicos, tintas. O óxido de alumínio, que é da origem ao alumínio, lógico, né? Além das safiras e rubis. Peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, que se decompõe fácil com fotólise, ou seja, a ação da luz. O tetróxido de triferro, que é a magnetita, que vai dar origem a ímãs, tá? Presente em caixa de som, isso aí, fone de ouvido. E é isso, pessoal. Então, deem uma olhadinha nos vídeos com detalhe. Aí só foi um resumo rápido, porque os vídeos que a gente tem são, tá, bem extensos.